Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Mário Coelho e aqui, você sabe, tem notícia, novidade, informação e opinião relacionados ao nosso Vascão todos os dias, em primeira mão e com exclusividade para você, torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil inteiro. O vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco, primeiro, sobre a partida desse sábado contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Coritiba, e as mudanças, as novidades que o Fernando Diniz deve estar trazendo aí no time titular, né, com retorno de jogador importante, com mudança também no esquema de jogo, no esquema tático, e também vamos falar um pouquinho sobre essa rodada decisiva que o Vasco tem pela frente e os 5 confrontos diretos que o Vasco vai ter agora na sequência da competição, que vão definir o futuro do Vasco, se será na Série A em 2022 ou se será permanecendo na segunda divisão no ano que vem. Então eu já convido a todos vocês para acompanharem o nosso vídeo aqui até o final. Como sempre também eu peço a sua ajuda, a sua colaboração rapidinho, correndo aqui embaixo do nosso vídeo, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida. E você que está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez, conhecendo aqui o nosso trabalho de informação, de notícia e também de opinião sobre tudo o que acontece no nosso clube, já peço também para você se inscrever aqui no nosso canal, logo embaixo do vídeo, no botãozinho vermelho, para você sempre estar acompanhando aí os nossos vídeos diários e também não esquecer de ativar o sininho de notificações que fica logo ao lado desse botãozinho vermelho, para que você sempre receba todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? E antes da gente começar o vídeo, eu queria mandar um beijo, um abraço aí para toda a garotada vascaína, né? Hoje é Dia das Crianças, então eu, como vascaíno, desde que nasci, né? Fui batizado pelo meu pai, sempre tive o prazer, a honra, né, de estar indo aos Jogos do Vasco em São Januário, no Maracanã, fora do Rio de Janeiro, já fui a algumas partidas também, tive o prazer de jogar no Vasco também, nas categorias de base, fui uma criança sempre muito contente, eu tive uma infância, cara, com o Vasco ganhando tudo, né? Campeão brasileiro, campeão carioca, campeão de Libertadores, campeão de Copa Mercosul. Então realmente eu fui um vascaíno muito privilegiado. E infelizmente essa nossa nova geração que está sendo vascaíno nesse momento, cara, vem sofrendo muito aí. Os últimos 20 anos da garotada vascaína realmente vem sendo de muita coisa ruim dentro do nosso clube, mas eu, como torcedor do Vasco, eu como um vascaíno que apoio, que luto, que respeito e que quero o bem da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, só posso prometer para vocês que aqui no nosso canal sempre vai ter combate ao que é de errado, apoio ao nosso clube incondicional, independente de diretoria, independente de presidente. Eu sempre vou apoiar a nossa Cruz de Malta e o nosso clube. Eu vou fazer de tudo que for possível e imaginável para a gente poder trazer aquele bom e velho Vasco de volta, um Vasco vencedor, um Vasco tradicional, um Vasco que sempre lutou por causas de verdade, não fazendo historinha aí na mídia, né, querendo chamar a atenção da mídia a todo custo, como infelizmente faz essa atual diretoria, que esquece que o principal é o futebol do nosso clube, que vai colocar o Vasco na mídia para aí sim você poder fazer coisas bacanas. Mas enfim, aqui no nosso canal, você que é garoto, você que é mais velho, pode ter certeza que o combate sempre será feito. E quem vier aqui bater de frente com a gente, vocês podem ter certeza que vão voltar de ré. Combinado? Então é isso aí, vamos que vamos aqui começar o nosso vídeo, né? Falando um pouquinho sobre a próxima partida do Vasco. O Vasco encara aí o Coritiba, o líder da competição, né? Que vem de 3 jogos sem vencer, 2 empates e 1 derrota. O Vasco vem de derrota também no último jogo, né? Aquela derrota trágica ali pro Sampaio Corrêa, com um jogador a mais, perdendo diversas oportunidades de gol. E o Fernando Diniz começou hoje ali o trabalho, já fez vários testes, já trouxe o Andrei de volta, por exemplo, para o time titular, testou também o Daniel Amorim lá na frente, né, jogando junto com o Germancano, testou a volta do Léo Matos também na lateral direita, na vaga do Zeca. Então ele vai ter toda essa semana de trabalho. Acredito que teremos ali pelo menos
3 mudanças no time titular, né? Então vamos aguardar. Eu, como já falei algumas vezes, confio muito no trabalho do Fernando Diniz, gosto muito da forma que o Fernando Diniz organiza os times deles, mas uma questão é certa, precisa de gol. O Fernando Diniz é um cara que em todas as passagens dele, pro Fluminense, Atlético Paranaense, São Paulo, agora pouco no Santos, foi um treinador que acabou muitas vezes pecando por manter muito a posse de bola e não colocar a bola na rede. Então, nesse momento, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa de 7 vitórias, o Vasco precisa de gols, e para poder fazer gol, muitas das vezes você precisa de atacante. O Vasco tem um atacante hoje no banco de reservas, que é o Daniel Amorim, um cara que entra nos jogos, movimenta as partidas, cria oportunidades e faz gols. Então eu acredito que ele deveria sim dar essa oportunidade. Eu não estou falando para tirar o Germancano do time, não, muito pelo contrário. Eu acho que era hora de testar um 4-4-2 mais tradicional, né? Jogando com 2 atacantes de área, dando liberdade para o Nenê criar as jogadas, dando liberdade para os 2 laterais apoiarem, colocarem, né, fazerem esses cruzamentos e quem sabe o Vasco buscar aí, né, essas 7 vitórias restantes no Campeonato Brasileiro. Em relação ao time que vai a campo, provavelmente veremos ali o Vanderlei, infelizmente, sendo mantido, na lateral direita a entrada do Léo Matos e na lateral esquerda a manutenção do Riquelme, dupla de zaga com o Castan e com o Ricardo Graça, meio de campo com Bruno Gomes, Andrei voltando de titular. A dúvida é, Marquinhos Gabriel segue no time ou não? Hoje treinou uma parte do coletivo titular, outra acabou saindo ali, né, para dar entrada para outros jogadores ali serem testados também, mas inicialmente seria o Marquinhos Gabriel junto com o Nenê e lá na frente o Germancano. E a grande dúvida de quem seria o parceiro do Cano no ataque. Temos ali o Morato, que vem jogando como titular, tem o Gabriel Peck, que entrou bem aí nos últimos jogos, tem, como eu acabei de dizer, o Daniel Amorim, que é uma opção diferente, né? Não é uma opção de velocidade, de agilidade, mas sim uma opção centralizada. Tem o John Santos aí voltando de lesão e o Léo Jabá ainda é dúvida, não sabemos se vai para essa partida. E falando em partida, né, o Vasco tem 5 jogos, 5 partidas que são confrontos diretos nesses 9 jogos pela frente. E são exatamente os 5 próximos jogos do Vasco, contra o Coritiba, líder da competição. Depois, na sequência, a gente encara o Náutico, que está uma posição atrás do Vasco na tabela. Depois a gente volta para o Rio de Janeiro para pegar o CSA, que está 2 posições à frente do Vasco nesse momento, ali na 6ª colocação. Depois nós encaramos o Guarani, que está uma posição à frente do Vasco também. E na sequência a gente pega o vice-líder, o Botafogo, que até lá pode ser o líder da competição e quem sabe até já se concretizado, né, esse acesso do Botafogo à Série A, que vai ter uma sequência um pouco mais simples do que a do Vasco aí, da que a de outros clubes que estão nessa briga pelo acesso também. Então é uma sequência complicada, difícil, mas vou cravar para vocês. Eu, nesse momento, prefiro o Vasco pegando times mais complicados do que times mais fáceis. O Vasco mostrou nessa temporada de 2021 que atua melhor, que joga melhor contra times melhores. Então, quem sabe, né, esses 5 adversários um pouquinho mais fortes podem trazer o melhor do Vasco aí, que essas 5 partidas sejam, quem sabe, 5 grandes vitórias para colocar o Vasco no rumo, né, desse acesso. Depois o Vasco tem mais 4 jogos contra o Vitória da Bahia em São Januário, contra o Vila Nova lá em Goiânia, contra o Remo em São Januário e fecha a Série B contra o Londrina jogando fora de casa. Então é complicado, essa rodada é uma rodada decisiva para o Vasco, né? A gente encara o Coritiba e a gente tem também outros 2 jogos ali muito importantes do CSA, do Guarani contra o CRB e contra o Goiás. Então a gente vai ficar de olho, vamos acompanhar aí, quem sabe o Vasco podendo ficar a 2 ou até 3 pontos do G4, dependendo desses resultados. Beleza, galera? Então, mais uma vez, pedir pra galera aí deixar aquele like no vídeo, se inscrever aqui no canal e, mais uma vez, mandar um grande abraço para todas as crianças que acompanham o nosso trabalho, que sempre estão aqui, né, pô, deixando os comentários, pô, Mário, sou seu fã, gosto dos vídeos, isso e aquilo, a molecada que me para na rua aí sempre aqui no Rio de Janeiro, pô, Mário, posso tirar uma foto, isso e aquilo. Então, pô, muito obrigado de coração. Aqui eu, como eu sempre falo, é de vascaíno para vascaíno e aqui é Vasco, parceiro. Valeu!